Espósito Santos e vim aqui para falar de um grande artista da nossa terra, artista conhecido como José Heraldo dos Santos, ou simplesmente Zé do Cartório, Zezinho Escrivão ou apenas Zé. José Heraldo dos Santos nasceu no dia 13 de janeiro de 1946, na cidade de Salinas, Minas Gerais. Cidade esta conhecida como a capital da cachaça. De família humilde, José Heraldo era filho de João dos Santos Fernandes e Dalva Rodrigues Soares, e tinha mais 9 irmãos. A vida nunca foi fácil para o menino José Heraldo. De família humilde, né? Sendo apenas o genitor, né, que trabalhava na casa para sustentar os 10 filhos. Então, ele se sentiu na obrigação, como irmão mais velho, de estar ajudando, né, na casa, na despesa da casa. Então, foi aí que ele começou a ampliar os seus dotes artísticos. Começou a fazer outras coisas. Ele começou a fazer esculturas de pedra e sabão, né? E essas esculturas ele vendia para as senhoras da cidade para enfeitar os seus presépios. Como ele era coroinha da Igreja Católica, ele era muito católico, também resolveu fazer imagens, belíssimas imagens, né? Para enfeitar a igreja, o santuário da igreja, lá de Salinas. José Heraldo começou a ganhar o seu próprio dinheiro, né, fazendo essas peças, mas não deixava de desenhar e pintar. Ele começou a ampliar os seus dotes artísticos e sentiu na obrigação de ajudar os seus pais. Então ele começou a fazer não só imagens, começou a fazer candeeiros, chocolateiras, né? Tudo que ele poderia vender na feira, ele preocupava em fazer. E todo sábado, José Heraldo pegava suas peças, ia para o mercado municipal de Salinas, vender aquelas peças para as senhoras, né? E elas amavam tanto que José Heraldo, ele não dava conta de tanta encomenda. Foi aí que ele percebeu que já poderia ajudar a sua família. Então, a partir daí, ele ganhou o seu próprio dinheiro e ele comprou a sua primeira coleção, né, de anatomia humana, que era o seu sonho, era estudar anatomia humana. E o sonho dele também era ser médico. Então, José Heraldo comprou aquela coleção de anatomia e foi estudando, né? Cada osso, cada músculo. Só que ele não queria um estudo, ele queria ampliar os seus estudos. Então, o que ele fez? Ele pediu permissão ao coveiro da cidade para adentrar-se ao cemitério, para ali estar estudando o corpo humano pessoalmente. Como ele era um menino muito educado, né, de bom comportamento, e o coveiro também já o conhecia toda a família, então o coveiro permitiu que todos os dias, às 4, 5 horas da tarde, ele fosse estudar os corpos ali existentes naquele cemitério. Então ele pegava nos corpos com um cabo de vassoura. Aí ele sabia cada função de cada função, cada nome, né? E estudou bastante o corpo humano, tanto no livro quanto, né, nos próprios corpos humanos que ali existiam naquele cemitério. Foi aí que ele percebeu que a arte dele teria que ser uma arte realista, porque o que ele gostava é do realismo. Ele amava fazer rosto de pessoas, desenhar com perfeição. Então,
ele começou a desenhar, né, as pessoas da família, começou a desenhar os amigos, namorada, né? Então todos gostaram dos desenhos, né? E também José Heraldo, ele não ficou em Salinas por muito tempo, né? Seu pai, João dos Santos Fernandes, mais conhecido como Santos da Prefeitura, por trabalhar na prefeitura, ele foi convidado a ser o primeiro prefeito intendente de uma cidadezinha essa chamada Águas Vermelhas, Minas Gerais. E José Heraldo, com apenas 15 anos, foi também para essa cidade acompanhar o seu pai. Lá na cidade de Águas Vermelhas, seu pai, né, pediu para que tomasse conta do cartório da cidade. Então, para ele era um desafio, porque como ele poderia tomar conta de um cartório se ele nunca tinha nem entrado no cartório, não sabia, né, como seria possível. Mas aí ele foi atrás de livros, né, foi em busca de tudo que poderia ajudá-lo. E começou a trabalhar no cartório. Mais tarde, fez o concurso do cartório e se tornou vitalício e concursado naquele cartório. Mas a paixão de José Heraldo mesmo era a pintura, e era a pintura realista. Ele amava ficar na natureza, né? Amava desenhar olhando para a natureza. Então, seus quadros, a maioria dos seus quadros, ele levava no local para estar olhando e desenhando. Então, José Heraldo também, ele participou de várias exposições, né, de artes. Participou da exposição de artes em 1980, participou no Palácio das Artes de Belo Horizonte, onde vendeu todos os seus quadros. Ele levou muitos quadros e voltou para Águas Vermelhas sem nenhum quadro, né? Aí foram quadros para Itália, foram quadros para os Estados Unidos, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E a partir dali, ele começou a ser mais conhecido. Porém, José Heraldo tinha um grande sonho, que era quando se aposentasse, ele ia morar em Paris. Apesar de que seu sonho deu errado. Por quê? Quando aposentou, ele contraiu uma doença, a doença de Parkinson, que fez ele limitar os seus movimentos, né? Foi aí que ele, do realismo, ele passou a adotar na sua arte, a arte moderna, o impressionismo, né? Que era mais fácil, e continuou pintando por muito tempo. Mesmo com Parkinson, ele continuou pintando por muito tempo. Só que quando ele completou os seus 70 e poucos anos, que ele estava no 5º estágio do Parkinson, ele já não conseguia mais pintar. Então ele ficou muito frustrado e triste, porque a sua vida toda foi a arte. Aí ele começou a pintar o quadro e não conseguia, aí ele não quis mais saber de pintar. Foi aí que ele começou a ter princípios de ansiedade, né? E começou a piorar cada vez mais o seu quadro nessa doença. José Heraldo foi então morar com sua filha, né? E lá ficou até os últimos dias da sua vida. E essa foi a história trágica e emocionante desse grande artista que é meu pai, José Heraldo dos Santos. E essa foi a história de José Heraldo dos Santos. Posteriormente, nesse mesmo vídeo, irei postar algumas das suas belíssimas obras.
Música